Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dia de decisão final para o Bitcoin e o mercado cripto. As próximas 24 horas vão definir, vão ditar os rumos que o mercado vai tomar. E eu quero te apresentar, num vídeo sem enrolação, o que você tem que considerar, analisar, avaliar, quais são os pontos mais críticos para o curtíssimo prazo e o que você pode esperar para essas próximas 24 horas. E é claro, eu vou te apresentar por que estas próximas horas serão tão importantes. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho um conteúdo muito bacana e vital para te apresentar. Mas antes, como de praxe, te convido a participar do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises e muito mais para você alcançar a consistência. Consistência de verdade. Participe! É gratuito. Link na descrição. Bom, vamos falar do Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Depois da movimentação fortíssima de baixa que tivemos na semana passada, o mercado lateralizou por um bom tempo e eu mostrei no dia de ontem esta linha de tendência de baixa no gráfico de 8 horas. Essa era uma linha de tendência de baixa que estava fazendo com que o Bitcoin ainda não tivesse valorizações. Tivemos o rompimento e a divergência de alta que eu mostrei ontem, queda do preço com RSI em alta, fez com que a gente formasse uma divergência bullish, uma divergência de alta. Fechamos o dia de ontem com valorização e hoje, na sessão norte-americana, depois que as bolsas norte-americanas abriram, a gente teve algumas notícias, alguns eventos econômicos que acabaram impactando momentaneamente o mercado internacional foi impactado e o Bitcoin acabou também sofrendo uma correção. Paramos exatamente na linha de tendência de baixa. Esse pode ser apenas um movimento de movimentação de alta, rompimento, teste, rejeição e continuidade de alta. E sim, isto pode acontecer. Mas o que a gente precisa, de fato, ver no mercado é volume comprador ascendente, caso a gente queira ver, de fato, altas. E o que está acontecendo? Será que a gente está tendo esse volume comprador ascendente? No gráfico diário, a gente vai buscar o volume e a gente teve forte volume de venda com a queda, lateralizamos, não teve tanta movimentação. No dia de ontem a gente teve alta que não passou no seu volume, tá? Não passou no volume, não engolfou o volume anterior e hoje a gente também está com um volume baixo de negociação. Isso é um mau sinal? Ainda não é um mau sinal para vermos mais altas. Por quê? A gente está vendo que o mercado vem lateralizando e vem fazendo movimentações que são pequenas desde a nossa forte baixa da última quinta-feira. E me parece que o mercado está aguardando um evento que vai acontecer amanhã às 11h05, grave este horário, 11h05 horário de Brasília. Que evento que é esse que pode impactar tanto assim o mercado? Jerome Powell vai discursar amanhã. Jerome Powell, que é o chefão do Fed, o Banco Central norte-americano. E ele tem um discurso amanhã, onde ele vai falar da economia, da política monetária, inflação, possibilidade de aumento ou não da taxa de juros. É uma fala mega importante. E me parece que o mercado está se preparando sim para o dia de amanhã. Movimentações podem ocorrer no dia de hoje, mas a definição vai acontecer amanhã na fala de Jerome Powell. Ele é o homem que pode mudar os rumos do mercado. Ele pode movimentar o mercado para cima e para baixo com apenas uma frase. Sim, ele é extremamente poderoso e a gente tem que respeitar este poder e ficar atento ao que está acontecendo no mercado. Veja que nós tivemos uma lateralização e ontem tivemos alta. Preste atenção nisso que eu vou te mostrar. Tivemos alta no dia de ontem. Nasdaq
teve movimentação de baixa e vimos altas. O mercado começou a esticar no início da semana e hoje a gente está vendo uma desvalorização. Não por uma coincidência, estamos vendo uma desvalorização e uma pressão, mesmo que pequena, de baixa no Bitcoin. Então isso é algo que a gente tem que ficar de olho. Eu falei sobre isso nos últimos vídeos. Correlação indireta. Não é totalmente conectado, não é que Nasdaq vai cair e o Bitcoin vai cair. Mas existe uma correlação e existe uma influência. Quando os mercados internacionais caem, o Bitcoin acaba sofrendo também uma pressão de baixa. Então a gente tem que ficar de olho de olhos, na verdade, abertos para esta correlação, mesmo que ela seja indireta. Então é importante avaliar Nasdaq. Eu estou de olho em Nasdaq para algumas possibilidades. Formação de um ombro, cabeça e um ombro aqui. Não é algo que a gente tem de confirmação, isso não quer dizer que Nasdaq vai derreter, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. É extremamente importante. Só que Nasdaq está sofrendo uma baixa no dia de hoje por conta do dólar index. Nós temos aqui o dólar index, deixa eu abaixar aqui para você. Nós temos o dólar index dentro desta cunha ascendente e a gente está vendo uma pressão de baixa em Nasdaq porque o dólar index, que é o índice que mede a força do dólar, está tendo alta. Só que, um detalhe mega importante, a gente está em um padrão que normalmente rompe para baixo. E se tivermos este rompimento para baixo, e isso pode até acontecer amanhã, dependendo do que o Jerome Powell vai falar em seu discurso, se a gente tiver uma movimentação de baixa, isso pode alegrar os mercados internacionais, levando o índice de Nasdaq para cima, o que traria uma pressão compradora no Bitcoin. Veja, o Bitcoin está sendo influenciado sim pelo mercado internacional. De forma indireta, Luan? Sim, de forma indireta. Mas a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo com o dólar index, que pode ter correções, e posteriormente com o Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia norte-americana. O que acontecer com esses dois indicadores pode trazer impactos extremamente fortes no Bitcoin. Por que eu estou te trazendo essa introdução? Porque a gente pode acabar vendo amanhã, inclusive, armadilhas. Armadilhas que podem nos levar a movimentações de baixa e depois rejeições para levar o mercado lá para cima. E o mesmo pode acontecer com movimentações de alta para depois nos levar para baixo. Eu sei que é um tipo de vídeo que muita gente torce o nariz. Pô, você está falando que vai subir, está falando que pode descer, que pode subir. Eu não tento, de maneira nenhuma, ter a bola de cristal, ser a mãe de Ná e tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Muitas vezes, o mercado vai ser um mercado de incógnita, de interrogação. Por quê? Porque a gente tem muitos fatores que vão influenciar em um movimento. É por isso que eu mantenho a minha operação de proteção. Eu tenho long no Bitcoin, operação com stop no 0 a 0, entrada em 24.583, mostrei no grupo do Telegram e atualizei hoje este trade mostrando para todo mundo. Então, dê uma olhadinha. E eu tenho um short em BNB, operação de proteção, caso o mercado caia. Expliquei esse tipo de operação de proteção nos dois últimos vídeos que eu fiz, ontem e antes de ontem. Confira esse vídeo. Mas o que você tem que ficar de olho e o que você tem que ficar atento? Primeiro de tudo, você tem que ter stops bem definidos. Esse é o primeiro ponto. Se você entrou em uma operação, você tem que ter um stop bem definido. Se você está com ótimos lucros, é interessante você fechar parciais, fechar percentuais do seu trade e colocar o stop no 0 a 0. E ser reativo. O que é ser reativo? Ter os seus planos de trade bem definidos. Eu tenho os meus planos de trade totalmente definidos.
Se o mercado subir, eu farei um determinado movimento. Se o mercado cair, eu farei outro movimento. O que eu estou fazendo? E o que eu vou fazer e qual a minha visão? É o que eu vou te mostrar exatamente agora. Eu tenho o Bitcoin em compra e a minha expectativa e visão é de que é mais plausível que o Bitcoin tenha, de fato, uma movimentação para esfriar o RSI de fato, ou seja, a gente tem uma movimentação para esfriar esse RSI, para aí sim o mercado ter uma definição, aí sim o mercado se definir se ele vai continuar subindo. Deixa eu até aumentar o tempo gráfico. A gente teria uma definição aqui para decidir se o mercado vai de fato subir, se o mercado vai formar um ombro, cabeça a ombro e cair, ou se de fato o mercado vai ter uma movimentação de baixa. Como a gente está com um índice de força relativa, o RSI do gráfico diário, mega extremo, a probabilidade de vermos quedas fortes é muito menor. Por quê? Porque o mercado não tem liquidez necessária para despencar. Essa é uma probabilidade muito menor. O mercado anda em ondas e se ele vai ter uma movimentação de baixa, ele precisa formar um topo descendente. É por isso que eu estou comprado. Eu comprei no fundo do medo, ou seja, a gente teve um clímax no volume aqui, tá? A gente pode até ver aqui, vamos puxar o volume, a gente teve um clímax no volume, olha só o tamanho desse volume vendedor, ou seja, tivemos o clímax, lateralizamos, tivemos fundo ascendente, formamos topo e agora estamos diante de formar um novo fundo ascendente. Então a gente está saudável no Bitcoin em tempos gráficos maiores, porque a gente não perdeu esse suporte. O RSI está mega extremo e a gente ainda tem um gap de curto prazo que pode ser fechado. Sim, é um gap de curto prazo, ainda é considerado um gap de curto prazo. Luan, mas passaram as 72 horas, mas ainda é considerado um gap de curto prazo, principalmente pelo fato da gente estar mega extremo no RSI. Então, o que a gente tem que ficar de olho e o que pode invalidar altas ou o que pode validar altas? Você tem que ficar de olho nos seguintes pontos, e eles são mega importantes. O Bitcoin teve uma movimentação exatamente como esta aqui. A gente teve movimentação de baixa, formou topo, fundo ascendente, formou um pivôzinho de alta e agora estamos formando um novo fundo ascendente que pode abrir mais valorizações. Beleza? Isso aqui é o que poderia acontecer. A gente está exatamente aqui. A gente formou o fundo, topo, fundo ascendente e formou um pivô de alta depois que a gente teve um rompimento aqui. Se a gente falhar em ter uma movimentação de alta a partir de amanhã e não conseguir romper esta área, eu vou mostrar para você que área é esta, a gente pode acabar vendo o Bitcoin ter sim mais quedas. Mas, se a gente tiver o rompimento nas próximas 24 horas desta área aqui, principalmente desta área aqui, deste ponto, de 26.800, a gente garante um pivô de alta e aumenta em muito a probabilidade do Bitcoin a fechar o gap de curto prazo em 27.600 e buscar até pontos mais altos, 28, 28.500, 29. Só que se a gente acabar vendo a perda deste suporte aqui, que foi o nosso fundo ascendente, aí a gente pode acabar vendo o mercado despencar ainda mais. 25.200 é um ponto, 25.250 é o ponto de suporte mais importante para o Bitcoin neste momento. Então nós temos 26.800 e 25.200. Estas são as áreas em que você tem que ficar mega atento. Se a gente romper esta área, a gente confirma pivôs de alta e pode ter mais valorizações. Se a gente romper esta área, a gente confirma que este movimento foi invalidado e a gente pode até ver o mercado buscar mais baixas. Eu sigo com a minha visão otimista de curtíssimo prazo. Por isso que eu mantenho
posição em Bitcoin. Mas, diante da importância que nós temos para as próximas 24 horas, principalmente diante da fala do Jerome Powell, eu mantenho a minha operação de proteção com o short em BNB. Esta é a minha posição. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz e vai querer a fórmula mágica, mas nós, como investidores, a gente não pode falar categoricamente o que vai acontecer no mercado, porque ninguém sabe. Não adianta, não vem com essa conversinha fiada de que o mercado vai fazer isso com certeza. Se você escutar um com certeza, foge, amigo, porque é falácia, é adivinhação, é bola de cristal ou vozes da minha cabeça. Porque nós, como investidores, temos que avaliar os riscos, trazer em cima de análise gráfica as possibilidades do que o mercado pode fazer, e aí sim a gente tem a nossa reação. Eu, Luan, sigo com a minha operação de long no Bitcoin, enxergando uma maior probabilidade de alta. Mas essa é apenas a minha visão. Eu não tenho nenhuma indicação de compra nem de venda nos meus vídeos. E este vídeo também não é uma indicação de compra ou venda. É apenas um vídeo educacional onde eu estou apresentando aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça você sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Faça sua análise e invista de forma séria. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer e também mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Deixe a sua opinião nos comentários, o que você está enxergando, qual a sua visão para as próximas horas, para os próximos dias. Deixa nos comentários, que é de extrema importância. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.